volto. Acho que voltou. Eu vou recomeçar. Não precisa recomeçar. Então eu vou voltar um pedacinho do que eu falei. Eu estou gravando esse vídeo aqui ao vivo, porque eu ouvi uma palavra agora no YouTube de uma pregadora, e a palavra que ela falou me fez lembrar de uma palavra que Deus me deu há muitos anos. Há muitos anos o Senhor falou comigo em Ezequiel 3, que eu deveria avisar as pessoas sobre o que Ele já me avisou, sobre a necessidade de nos voltarmos para Deus, de sermos feitos filhos de Deus. E essa palavra foi uma palavra muito clara para mim, muito dura também, porque dizia assim: se você não avisar as pessoas, eu vou requerer das pessoas e vou requerer de você. Mas se você avisar as pessoas e elas não aceitarem, eu vou requerer delas, mas não vou requerer de você. Então Deus estava me falando de uma forma muito direta, de uma forma muito dura. E eu sempre perguntava a ele o que ele queria de mim. E eu sei que ele quer que eu fale dele. Sempre ele quer que eu fale dele. Esse é um canal para esposas. É um canal no qual eu não prego o evangelho, coloco algumas, às vezes algumas citações, algumas coisas, mas geralmente não prego claramente o evangelho. Mas hoje, quando eu ouvi essa palavra, aquela pregadora falando, aquela jovem senhora falando que a palavra que Deus deu para ela foi a mesma que Ele deu para mim, em Ezequiel 3, fale, quer eles escutem, quer eles não escutem. Isso bateu muito forte dentro de mim, e eu esqueci a questão de se o cabelo não está bom, se a hora não está boa, se eu deveria ler primeiro o texto. Então, a primeira vez que Deus falou isso comigo, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, falar que Ele é o único Salvador, que não adianta a gente ser uma boa pessoa, ninguém vai para o céu porque é uma boa pessoa, ninguém tem paz aqui porque é uma boa pessoa, mas Jesus transforma a nossa vida. Ele nos tira da situação de criaturas de Deus e nos coloca como filhos de Deus. E de várias formas eu tentei falar, do amor de Deus, da seriedade de seguir a Jesus. E uma das formas que eu encontrei alguns anos atrás foi escrevendo uma carta. Eu escrevi uma carta, depois eu fiz um áudio também e coloquei na minha rede social. Passei para todas as pessoas que eu tenho contato, assim, de WhatsApp. E essa carta, hoje, ela é um resumo do que eu sei. Talvez até poderia acrescentar alguma coisa, mas eu não quero correr o risco de perder, deixar de falar alguma coisa importante. Então eu vou ler para você essa carta. Eu espero que você não fique chateado de eu estar olhando aqui, mas realmente meu compromisso é que eu não deixe de avisar, eu não deixe de falar das coisas que o Senhor tem falado com o seu povo, tem falado com quem já entregou a vida para Ele. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que você em nenhum aspecto, apenas porque o Espírito Santo tocou em mim. E eu oro para que o Espírito Santo toque em você enquanto eu leio essa carta e que você tenha o desejo também de entregar a sua vida para Jesus. O título dessa carta é Deus não quer que você se perca. Eu tinha colocado primeiro assim, Deus não quer que você sofra, mas muitas vezes nós passamos por sofrimentos e Deus permite quando Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então eu mudei para Deus não quer que você se perca. E a carta diz assim: sabe, querido, o mundo espiritual, de acordo com a Bíblia, que é a única e verdadeira autoridade no assunto, possui uma lógica própria, não é regido pela realidade que discernimos com o nosso entendimento natural. O mundo espiritual, ele tem uma lógica própria, tá? Então, às vezes, você vai ouvir falar de alguma coisa que tem na Bíblia, mas isso não faz sentido. No mundo espiritual faz sentido. E a Bíblia que vai ser usada para nos julgar no último dia. Eu não vim aqui falar para você coisas para te entristecer, não. Quando nós temos um amigo, o amigo é aquele que avisa. Então, um dia você vai morrer, um dia você vai estar diante do Senhor, né? Muitas pessoas estudiosas vêm dizendo que a volta de Jesus está muito próxima, e a gente tem visto tanta coisa estranha acontecendo que condiz com o que está na palavra de Deus, mas eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Mas eu sei que um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer, e nós estaremos diante do trono de Deus e seremos julgados. Então, se eu vou ser julgada, eu quero estar preparada para receber, preparada para responder ao Senhor, preparada, tendo seguido Jesus aqui, tendo feito a vontade dele, assim como eu desejo que cada pessoa que veja esse vídeo agora, ao vivo ou depois, possa também estar preparada.
Então, por isso eu escrevi essa carta. E ela diz assim, que o mundo espiritual não é regido pela realidade que nós discernimos com o nosso entendimento natural. Por isso, precisamos do manual que o Senhor nos deixou, a Bíblia, para entendermos o real significado espiritual e tudo o que diz respeito a nós, em nossa necessidade de conhecer os pensamentos de Deus e tornar esses pensamentos os nossos pensamentos. Então, só através da Bíblia, do manual chamado Bíblia, é que nós vamos conhecer os pensamentos de Deus, vamos saber quem é Deus. Ah, eu pensei que Deus fosse assim, eu fiz isso e aquilo para agradar a Deus, mas você não pode fazer, não pode agradar a Deus se você não conhecer a palavra dele, você não vai saber o que fazer, né? E vou continuar aqui. Isso seria impossível por nós mesmos, ou seja, entender os pensamentos de Deus. Mas Deus envia o Espírito Santo para abrir nosso entendimento espiritual quando desejamos de fato conhecê-lo. Então, através da Bíblia e do Espírito Santo, nós conhecemos Jesus e a vontade de Deus e podemos agradá-lo assim. Acredito que agora mesmo, no momento em que você lê essa carta, em que eu leio essa carta para você, agora, né? O Espírito Santo está ajudando você a começar a entender o que eu procuro dizer. Pois o Pai tem todo interesse em que possamos ouvir a respeito dele, do seu Filho e do seu amor por nós. Nós temos profunda necessidade de sermos resgatados por ele, para poder nos tornarmos seus filhos. É isso mesmo, não nascemos filhos de Deus, nos tornamos seus filhos, se assim o decidirmos. Confira na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1. Lá por volta do versículo 10 diz o seguinte, que Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas a todos quantos quiseram se tornar filhos de Deus, desejaram, entregaram suas vidas para Jesus, ele os fez serem filhos de Deus, transformou de criaturas em filhos de Deus. Então eu não estou inventando isso, está na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1. Você pode ler lá direitinho na sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você pode olhar aí no seu... no Google, que você vai achar uma versão da Bíblia e você vai conferir. Só com a ajuda do Espírito Santo será possível entender que herdamos o pecado que entrou no mundo através do primeiro homem, Adão. Então as pessoas acham muito estranho, mas eu não fiz nada, quem fez foi Adão, foi Eva, por que eu herdei esse pecado? Como está dizendo no começo dessa carta, nós herdamos o pecado porque Adão foi o primeiro homem. Ele representava a humanidade. Então as coisas espirituais, como eu disse agora há pouco, elas não têm a mesma lógica das coisas naturais. Nós precisamos entender e aceitar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso. O pecado entrou através de Adão e nós herdamos o pecado. Não é? É isso mesmo. Não nascemos filhos de Deus. Nos tornamos seus filhos. Se assim o decidirmos. É o que eu falei com você que está no Evangelho de João, capítulo 1. Só com a ajuda do Espírito Santo será possível entender que herdamos o pecado que entrou no mundo através do primeiro homem, Adão, e todo o plano que Deus preparou para nos resgatar. Não falo de uma religião, trata-se da minha e da sua salvação através do Filho dele, que morreu por mim e por você para nos dar acesso ao reino dos céus. Então, a única condição para que a gente tenha acesso ao reino dos céus, tenha paz desde hoje, é que o Senhor corra até ele, né? As pessoas falam aceitar Jesus, na verdade, nós precisamos que ele nos aceite, não é? Ele é o Filho de Deus, nós precisamos que ele nos aceite, nós precisamos ser lavados, purificados do nosso pecado, precisamos que ele nos aceite e assim nós nos tornamos filhos de Deus. E essa é uma condição para entrar no reino de Deus, né? No reino dos céus. E ter paz a partir de agora. Eu não quero perder nenhum pedacinho da carta, então aguarda um pouquinho, por favor. Sim, então a morte dele, a morte de Jesus, eu pedir a ele que ele me aceite, me arrepender dos meus pecados, não só da herança do pecado de Adão, mas dos pecados que eu cometo, porque eu não sou perfeita, nos dá acesso ao reino dos céus. Foi esse o plano que Deus fez, foi o plano perfeito. O sangue de Jesus era o único meio, é o único meio de nos levar até ele. Dê uma chance a você, tenha paz e vida eterna. Leia as explicações abaixo e as passagens bíblicas para que possa ter uma base sobre a qual tomar a sua decisão. Então eu coloco aqui várias passagens bíblicas. Essa decisão, caso seja de tornar-se discípulo de Jesus, resultará em que você se tornará um filho de Deus.
Deixa eu ver, me perdi um pouquinho. Se tornará um filho de Deus, herdeiro da vida eterna e não da morte eterna, como seria o nosso destino naturalmente. Além da paz completa a partir de agora, apesar das circunstâncias. Vou tentar explicar um pouco mais sobre o que estou tentando dizer através dos versículos a seguir. Por favor, a Bíblia. Número 1. Todos nós, por mais bondosos e honestos que sejamos, já cometemos pecados. Além disso, somos herdeiros espirituais dos pecados que entraram no mundo através do primeiro homem. E aí, em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Número 2. Mas Deus não desistiu de nós. Enviou seu Filho Jesus Cristo para que o seu sangue pudesse apagar todo o pecado daqueles que se rendessem a Ele, tornando-o Senhor e Salvador das suas vidas, reconhecendo nossos pecados, arrependendo-nos deles e tomando a decisão de torná-lo nosso Senhor, Jesus nosso Senhor e Salvador. Seu sangue, por ser o sangue do Filho de Deus, outro sangue não serviria, né? Derramado na cruz em nosso lugar, nos purifica de todo pecado. Então, não adianta, nós não temos força em nós mesmos, nós não temos condições de nos tornarmos filhos de Deus. E eu aprendi isso, que se eu fosse uma boa pessoa eu iria para o céu, mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que não é assim. Não adianta eu ser uma boa pessoa. Eu ser uma boa pessoa é uma consequência de eu conhecer Jesus. Eu conheço Jesus, amo Jesus, Ele me deu paz, Ele me deu vida eterna, e por consequência eu quero ser uma boa pessoa para agradá-lo, não para ganhar a vida eterna com o meu comportamento, porque seria impossível. Só o sangue de Jesus, por ser o sangue do Filho de Deus, é que pode trazer a vida eterna. Né? Mas quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou e quando nós herdamos o pecado de Adão, Deus não desistiu de nós, Ele mandou Jesus, Ele não desistiu de nós. Isso é maravilhoso. Né? Então o sangue de Jesus apagou todo o pecado daqueles que se rendem a Ele. Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Mas não é toda a humanidade que vai ser resgatada por Jesus. Só será resgatado por Jesus aquele que entregar a sua vida a Ele, disser não à sua própria vontade e fizer a vontade do Senhor. Existe um preço. O preço da salvação foi um preço de sangue que Jesus pagou. O preço é um preço de obediência, é de morte para nós mesmos. As pessoas às vezes ouvem dizer assim: você vem para Jesus e você vai ser feliz, vai dar tudo certo na sua vida. Olha, Jesus não disse isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos garantiu a presença dele, ele nos garantiu a salvação dele, ele nos garantiu que estaria conosco todo o tempo e que nos ajudaria a vencer os problemas que surgiriam nas nossas vidas. Então existe um evangelho barato, infelizmente, enganando muitas pessoas, que diz: vem buscar sua bênção, que só fala em prosperidade. Deus pode te dar prosperidade, sim, Ele quer que seus filhos prosperem. A palavra de Deus diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o Filho de Deus mendigar o pão. Isso quer dizer o quê? Prosperidade. Será que prosperidade é eu ter demais para esbanjar, ou prosperidade é ter o que eu preciso? Eu me julgo uma pessoa próspera, porque eu tenho o que eu necessito. Então Deus não desistiu de nós. Reconhecendo nossos pecados e nos arrependendo deles, tomando a decisão de tornar Jesus nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus, por ser o sangue do Filho de Deus derramado na cruz em nosso lugar, nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha! Todo pecado, não importa qual foi o pecado, se eu me arrependi, a passagem para o perdão é o arrependimento. Se eu me arrependi e confessei ao Senhor, então Ele me arrependeu, não importa o que tenha acontecido, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele mesmo prometeu apagar todos os nossos pecados se nos arrependermos verdadeiramente. Deus nos ama tanto que deu seu próprio Filho em nosso resgate. E às vezes aquele filme Paixão de Cristo, né? Que filme maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, né? Quando a gente vê a dor que Jesus carregou, quando Ele estava lá na cruz, Ele carregou o meu pecado, o seu pecado, o pecado das gerações todas que vieram antes dele, o pecado das gerações todas, das gerações que estavam vivendo no tempo dele, os pecados das outras gerações, para que todos esses pudessem ter acesso à salvação. Então, se eu me arrependo, eu tenho acesso à salvação, mas isso foi preço de cruz.
A cruz não era só uma morte dolorosa, não. A cruz era uma morte vergonhosa para a família também. A família de um crucificado, ela era vista pela sociedade como uma família que tinha um problema, uma família estigmatizada, colocada à margem. E a vergonha que Jesus passou, a gente vê, né? Nos filmes, nos quadros, às vezes, que tem Jesus com aquela roupinha, né, ali. Não, ele estava completamente nu. Ele estava completamente nu na cruz. Foi vergonha total que ele passou. E não só a vergonha total que ele passou, mas o peso dos pecados. Já pensou todos os pecados de todas as gerações sobre ele? Só ele era capaz de fazer esse sacrifício por nós. Deus nos ama tanto que deu seu próprio Filho em nosso resgate. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, as pessoas, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê e entregue sua vida a ele, né? Não pereça, quer dizer, não vá para o inferno. Nós precisamos falar do inferno. Muitas pessoas não querem falar do inferno hoje em dia, só querem falar de coisas boas. E as pessoas estão morrendo sem Jesus. Para que todo que nele crê não pereça, esse perecer é ir para o inferno, mas tenha vida eterna. Então vamos dizer, isso está em João 3,16. Vamos dizer que você pense assim: mas isso é um exagero. Não precisa ser tanto assim. Olha, eu não tenho a menor dúvida, mas se eu fosse uma pessoa que tem dúvida, eu preferia fazer o que fosse mais adequado, fazer o que a palavra de Deus diz, do que correr o risco de ir para o inferno. Se eu estiver errada, eu vou para o céu. E se quem está duvidando estiver errado, vai para o céu? Eu não correria esse risco de jeito nenhum. Número 3 diz assim: para isto, quer dizer, para que você se torne filho de Deus, é necessário que nos arrependamos verdadeiramente do nosso pecado, de rejeitar Jesus e o seu reino. Porque quando a gente faz a nossa própria vontade, nós estamos rejeitando Jesus e o reino dele. Nós precisamos nos arrepender disso. Nos arrepender de querermos ser pessoas independentes, pessoas que querem fazer sua própria vontade, pessoas que acham que podem resolver sua vida, que sabem o que é melhor para si mesmo. Nós não sabemos. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus, assim, eu pulei um pedacinho aqui. Em Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está em Romanos 10, versículo 9. Se eu e você confessarmos Jesus como nosso Senhor, isto é, se deixarmos que Ele seja o nosso Senhor, seremos salvos. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você fez. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para limpar todos os seus pecados, para te salvar, porque é o sangue do Filho de Deus que morreu na cruz por todos os nossos pecados, entende? Outras pessoas morreram na cruz, mas não adianta. Só o sangue do Filho de Deus poderia fazer isso, lavar os nossos pecados. Talvez você pense assim: mas eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e depois disso eu pequei, me afastei. E será que agora Jesus vai me perdoar e vai me aceitar de volta? Olha só. Geralmente esse canal é assistido muito por esposas. Quando eu vejo lá nas informações do meu WhatsApp, eu vejo 70% são mulheres, né? Eu falo esposas porque eu sempre falo muito para esposas. Olha só, querida, lembra só de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia o Senhor, mas ele se viu tentado ao adultério e adulterou com Batseba. Não sei se você conhece a história, não é? E depois ainda ele fez outra coisa terrível, que foi, ele mandou que colocasse o marido da Batseba, que é Urias, na frente de batalha para que ele morresse. Quando ele descobriu que Batseba estava grávida, ele quis encobrir a gravidez e chamou Urias da frente lá da batalha, porque ele não tinha ido para a guerra, ele estava no lugar errado, na hora errada, né? E ele chamou Urias para que Urias dormisse com a sua mulher. E que aí, quando a criança nascesse, ficasse parecendo que era filho de Urias. Ele quis acobertar o seu adultério. Não assumiu. Como Urias era um soldado muito fiel a Israel e ao seu próprio rei, Urias não aceitou. Ele disse para Davi: olha, não é justo que os outros soldados, meus amigos, meus irmãos estejam lá na frente de batalha, lutando, e eu aqui dormindo com a minha mulher. Então ele dormiu na praça, ele não dormiu lá com a esposa dele.
Então Davi, como queria encobrir aquele pecado, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem obediente, que se arrepende dos seus pecados. O que Davi fez? Davi mandou, através de Urias mesmo, um recado dizendo que era para colocar Urias na frente da batalha. Porque ele queria com isso, que Urias fosse morto. Então ele planejou um assassinato. Então ele adulterou, ele não assumiu a paternidade do filho, né? E ainda colocou Urias lá na frente de batalha para ser morto. Então são pecados horríveis, que todos os pecados são horríveis para Deus, mas vindo de um homem que amou o Senhor, que amava, que é segundo o coração de Deus, não deixa mais chocados, né? Então, o que aconteceu? Quando ele foi confrontado pelo profeta, o que ele fez? Ele se arrependeu imediatamente. Houve consequências para aquele pecado, ele perdeu aquele filho, né? Ele orou muito, jejuou para que aquele filho não morresse, ele assumiu a Batseba como esposa, uma das esposas, e ele ficou com aquele, assumiu aquela criança, mas a criança morreu. Houve consequências daquele pecado, mas ele foi perdoado. Por que ele foi perdoado? De pecados tão terríveis aos nossos olhos, né? Por que ele foi perdoado? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Né? O Saul já era um outro tipo de pessoa. O Saul ele pecava e quando era confrontado ele arranjava uma desculpa. Ele não se arrependia, ele não se humilhava diante do Senhor. Então o segredo é esse. Se eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu tenho que me arrepender, me humilhar diante do Senhor verdadeiramente. O Senhor olha o nosso coração. Outras pessoas podem ficar nos julgando de algum pecado que cometemos, mas o Senhor olha o nosso coração, Ele vê se há verdadeiro arrependimento. E então, por isso, estou te dando esse exemplo da vida de Davi, não é? Que continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, depois que ele se arrependeu, que ele foi confrontado, se arrependeu. Então, não há pecado que Jesus não possa perdoar, que Deus Pai não possa perdoar. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Quando a gente se arrepende, quando a gente percebe, às vezes a gente pensa assim, não tem mais jeito para mim, porque esse pecado foi terrível. Não, para Deus não tem pecado terrível. Tem pecado que não foi confessado, tem pecado onde não houve arrependimento. Aí, realmente, sem arrependimento, né? Às vezes o nosso coração está tão duro e a gente precisa pedir ao Espírito Santo, coloca arrependimento no meu coração, coloca dor no meu coração por isso, porque parece que eu estou anestesiado, não consigo me arrepender disso. E a gente precisa ser sincero diante do Senhor. E o Espírito Santo com certeza vai ouvir a nossa oração e o Senhor vai nos perdoar. Então, o pecado perdoado é pecado que não existe mais. É pecado que acabou, foi completamente retirado no mundo espiritual. Nós, no último dia, não vamos ver aquele pecado lá, não. Ele foi lavado. Ele foi completamente exterminado pelo sangue de Jesus. O que nós precisamos é de arrependimento e mudança de direção. Isso que é arrependimento, não é uma questão emocional. É mudar de direção. E aí Deus com certeza vai nos ouvir. Muitas vezes nós pedimos perdão ao Senhor por um pecado que nós achamos que foi muito grande, estamos verdadeiramente arrependidos e nos sentimos acusados. Mas o Espírito Santo não nos acusa. O Espírito Santo entristece o nosso coração para que nós peçamos perdão. Quando somos perdoados por Jesus, se ouvimos alguma acusação, se nos sentimos acusados, é a acusação do inimigo, Satanás. É ele que é o acusador. E nós não temos que ouvir a voz de Satanás. Nós temos que ouvir o que a palavra diz. Que os nossos pecados são completamente perdoados desde que nós tenhamos nos arrependido e nos colocado humildemente diante do Senhor. Então eles são lavados, são levados por mar do esquecimento. Então, um versículo bíblico, não sei se eu vou me lembrar dele exatamente como que é, mas é como o Ocidente se afasta do Oriente, assim é o que Deus faz quando nós nos arrependemos. Ele nos afasta do pecado, como se o pecado nunca tivesse existido. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia para eles assim, quando a gente se arrepende, pede perdão a Jesus, Jesus tem uma borracha que ele apaga o nosso pecado. Mas não é igual essa borrachinha que a gente usa aqui para fazer exercício. É uma borrachinha que não deixa marca nenhuma. Se você cometeu um pecado e teve consequências desse pecado, realmente a gente vai ter que arcar com as consequências, como Davi teve que arcar com as consequências do pecado dele, com a Batseba, né? Perdeu o filho dele. Mas Deus deu outro filho a ele. Deus não desistiu de Davi. E Deus não desiste da gente. Jamais desiste. Então, eu vou voltar esse pedacinho aqui da cartinha. Não importa o que você tenha feito. O sangue de Jesus é poderoso e suficiente para limpar todos os seus pecados.
para te salvar, porque é o sangue do Filho de Deus que morreu na cruz por todos os nossos pecados. Isso não significa que seus problemas desaparecerão num passe de mágica. Mas significa eu e você, mas significa que mas significa que você se tornou seu filho e pode contar com seu amor, paz e consolo para todos sempre, desde que seja fiel ao seu compromisso com Ele. Então Deus, Ele requer de nós uma fidelidade. Ele requer de nós que a gente se arrependa porque a gente ainda vai pecar, né? A gente luta contra a nossa carne, a gente ainda vai pecar. Então, se a gente ainda vai pecar, o que acontece? A gente precisa do perdão do Senhor. Sempre, e sempre lembrando que nós fugimos do pecado. Não é desejo de ninguém que entrega a sua vida a Jesus ficar pecando e pedindo perdão toda hora, né? Não é o nosso desejo isso. Mas se acontecer, aí João fala lá no Evangelho de João, que nós temos um advogado. Filhinhos, eu oro para que não pequeis, mas se vocês pecarem, mas se acontecer essa desgraça de você pecar, né? Lembre-se que nós temos um advogado, Jesus, que está lá falando, Senhor, Deus Pai, lembra? Eu morri por ele, eu morri por ela. Perdoa esse pecado. E o Senhor graciosamente vai perdoar, porque Ele vai olhar o nosso coração e vai ver o nosso arrependimento. Precisa do arrependimento. Eu vou fazer um intervalozinho aqui só para voltar, que eu vi que algumas pessoas entraram, eu não estava aqui no começo dessa gravação, para dizer que por que eu estou gravando esse vídeo. Esse canal é um canal para esposas e também dou orientações para TDAH, você já deve ter visto, mas eu resolvi gravar esse vídeo, essa live aqui, né, sem avisar ninguém até, porque eu estava assistindo uma pregação, uma jovem senhora estava pregando e tem um pouquinho de barulho aqui, eu vou fechar aqui a minha janela. E ela falou que quando Deus chamou para ela pregar o Evangelho, o Senhor falou com ela em Ezequiel 3. Ezequiel 3 diz o seguinte: vá e pregue a palavra, explique o que é ser filho de Deus. E aqueles que aceitarem, se você falar e as pessoas não aceitarem, eu vou requerer delas essa responsabilidade de não terem aceitado a palavra. E vou requerer, mas não vou requerer de você. Mas se você não falar e elas não aceitarem, eu vou requerer delas e de você. Então eu comecei a ter estratégias há muitos anos atrás para pregar a palavra do Senhor. E uma das estratégias é essa cartinha que eu escrevi há uns anos atrás. Gravei um áudio também, mandei para diversas pessoas. Entreguei essas cartinhas na minha rua toda, de uma ponta a outra da rua. Entreguei a pessoas que passavam na rua. Agora, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, e também sabendo que um dia nós vamos ter que prestar contas ao Senhor, mesmo que não estivéssemos vivendo de dias difíceis, mas um dia nós vamos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, vamos estar diante do Senhor. Então, é preciso que essa palavra seja uma palavra clara, seja uma palavra que você entenda, objetiva. E como eu já tinha essa carta escrita, eu achei muito melhor que eu seguisse essa cartinha aqui lendo para você, do que eu falasse de improviso e deixasse alguma coisa que fosse importante. Esse parênteses é para quem está entrando agora. Então, não importa o que você tenha feito, o sangue de Deus, de Jesus, é poderoso, porque é o sangue do Filho de Deus, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar o perdão e para nos dar a vida eterna e paz desde agora. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Caso você venha pecar e se arrependa verdadeiramente, poderá sempre contar com seu perdão e ainda poderá ter certeza de acesso à vida eterna. Então é isso. Se você se arrepender verdadeiramente, existem muitas pessoas que estão falando que você aceita Jesus, perdoa os seus pecados, mas não falam do arrependimento. Não existe vida eterna, não existe paz com Jesus sem arrependimento. Nós precisamos falar do arrependimento. É requerido de nós o arrependimento. Todo aquele que crê vai se tornar filho de Deus, mas precisa do arrependimento. Senão, como eu vou me tornar filho de Deus? Como Deus vai perdoar um pecado se eu não me arrependi dele? Não é? Caso você tenha entendido o que leu, o que eu estou lendo para você no caso, né? E tenha decidido entregar sua vida a Jesus para que Ele seja seu Senhor e Salvador, poderá fazer essa oração. Jesus, entendi que todos sem distinção pecaram. Reconheço que sou pecador, pecadora. Por favor, perdoe meus pecados, eu me arrependo deles.
Quero que o Senhor seja meu Senhor. Olha, isso é muito sério. Muitas vezes nós somos preparados para que o Senhor seja o nosso Salvador, mas não estamos preparados para que o Senhor seja o nosso Senhor. O Senhor não é Salvador de quem Ele não é Senhor. E que é Senhor? O que é ser o Senhor? Senhor é aquele a quem nós vamos entregar a nossa vontade. Então hoje eu não estava com vontade de fazer esse vídeo, porque eu pensei assim, vou fazer num outro dia, vou me preparar melhor, vou ler melhor aqui, tudo. Mas quando eu recebi aquela palavra, falando exatamente da palavra que Deus me deu, de Ezequiel 3:3, sobre a responsabilidade de pregar o Evangelho, eu vi que eu não podia deixar para outro dia. Não importa que meu cabelo não esteja bom, não importa que eu achasse que seria melhor ler a carta toda primeiro, nem sequer ler a carta toda primeiro. Eu tenho que obedecer ao Senhor, eu não posso fazer mais a minha vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se Ele quer que eu esteja falando hoje para você, esse vídeo vai ficar gravado aqui, certamente alguém está vendo hoje que não veria essa gravação. Não sei. Só sei que era para fazer hoje. Então, estou fazendo, tá? Então, essa é uma oração que foi feita. Eu vou orar com você. Fazer outra oração aqui no final, se você quiser me acompanhar. Tá? Então, eu vou acabar de ler aqui. Perdoe meus pecados, eu me arrependo deles. É o final da oração. Quero que o Senhor seja meu Senhor, o dono da minha vida e meu Salvador. Eu te amo, te peço humildemente que me ajude e me guie por onde devo andar. Então, por onde eu devo andar. Amém. Procure e reúna-se a uma congregação, uma igreja, outras pessoas, uma congregação que ensine e pratique a palavra de Deus. Isso é muito importante. Não podemos aceitar Jesus e ficar soltos. Não existe isso. Deus mesmo para que um dê apoio ao outro. Então procure uma congregação que ensine e pratique a palavra de Deus, a Bíblia, para que você possa ser alimentada espiritualmente e possa crescer na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Não fique isolada. Junte-se a outros que seguem Jesus. Você precisará fortalecer-se sempre. É muito importante saber que seu exemplo é Jesus. Os homens falham e erram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sim, às vezes nós ouvimos pessoas e até nós mesmos passamos por situações que a gente se decepciona com alguém numa igreja. E não é porque a igreja não é séria, é porque nós estamos confiando em homens. E nossa confiança tem que estar completamente no Senhor. Você deve avaliar o seu pastor, você deve olhar para ele, o seu pastor, e ver se ele está pregando exatamente o que está na Escritura. Isso é uma responsabilidade sua. Saber se ele é íntegro na pregação da palavra. Agora, se ele é íntegro na pregação da palavra, não quer dizer que ele nunca vai errar com você. Não quer dizer que seu irmão, sua irmã da mesma congregação nunca vai errar com você. Porque nós somos seres humanos. E nós, às vezes, nos sentimos traídos e ofendidos e temos aquela dor, de que fomos magoados. Mas nós esquecemos que nós fazemos isso com as pessoas também. É porque a gente não sabe direito o que a gente fez. Às vezes a gente faz porque tem vontade de fazer, porque a carne, demos lugar à carne naquele momento, mas às vezes nós fazemos coisas que nem sabemos que fizemos, que magoou alguém. Então precisamos entender isso. Jesus, no maior sofrimento que ele estava passando na cruz, quando ele estava sendo envergonhado com todo o peso do nosso pecado, a oração que ele fez foi: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você está passando, que talvez tenha te afastado de uma congregação, de uma igreja. Se é uma igreja séria, volte para lá e se reconcilie com essa igreja. Porque nós precisamos estar em grupo, precisamos ter comunhão, precisamos dar ajuda uns dos outros. Não somos perfeitos, precisamos perdoar. Perdoar é um assunto muito importante, é indispensável. Ninguém que não perdoa vai ter lugar no reino de Deus. E talvez eu grave uma live falando sobre isso, sobre a importância do perdão. Eu mesmo já passei por situação muito difícil em que eu tive que perdoar uma pessoa e tive muita dificuldade, tive que ler muitas coisas, e eu creio que talvez Deus queira que eu compartilhe isso. Então, reúna-se numa congregação que pratique e pregue a palavra de Deus, mas não procure pessoas perfeitas, você não vai achar. Você não vai achar pessoas perfeitas dentro de igreja. Não fique isolado junto a outros que seguem Jesus. Você precisará fortalecer-se sempre. É muito importante saber que seu exemplo é Jesus. Não é o seu pastor, não é aquela pessoa que canta no louvor, não é aquela pessoa que você admira tanto na igreja. Não é o seu exemplo. Seu exemplo é Jesus.
Os homens falham e erram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia é o nosso manual, o nosso guia. Jesus disse que seremos julgados pela palavra no último dia. Sim. Sem compare os ensinamentos que recebe com o que diz a palavra de Deus. Peça a Deus para te mostrar pessoas sinceras em seu amor a Jesus que possam ajudá-la a crescer no conhecimento de Deus através da sua palavra. Então, pede a Deus, me dá uma amiga, me dá uma pessoa aqui, Senhor, que possa me ajudar aqui nessa igreja, que possa me orientar, que possa me exortar, que possa me mostrar quando eu estou errado, né, Senhor? Não fique isolada, né? É muito importante isso. Então, você poderá falar da sua fé em Jesus e ajudar outros a encontrá-lo também. Lembre-se de sempre comparar os ensinos da congregação a qual você se integrar com o que está dizendo a Bíblia. Isso é importantíssimo. Caso o ensino não esteja de acordo com a palavra de Deus, procure outro lugar para se reunir. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Nenhuma doutrina é superior ao que ela ensina. Por isso a gente vê tantos erros, tantas pessoas se desviando da palavra de Deus. Por quê? Porque ouve uma pessoa pregar, não compara com a Bíblia, o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz aquilo, mas alguém disse que disse e você acredita naquilo e não vai conferir. É nossa responsabilidade conferir, né? Porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Nenhuma doutrina superior ao que ela ensina, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo o abençoe. Lembre-se, Deus não quer que você se perca. Todos nós temos e teremos situações difíceis na vida, mas com Jesus somos fortalecidos e guiados por Ele. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quiser me acompanhar numa oração, eu quero orar por você, por sua casa, por sua família. Se você não conhece Jesus, para que você peça a Ele que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui obedecendo ao seu chamado, obedecendo a sua ordem de estar falando sobre o que significa ser filho de Deus. E se há alguém aqui, Senhor, nessa live agora, ou que vai ver esse vídeo depois, que não conhece o Senhor, como eu fiquei tantos anos sem te conhecer, sem usufruir, Senhor, da paz que só o Senhor pode dar, de saber que eu sou uma pessoa salva, que eu posso me encontrar com o Senhor e o Senhor já lavou todos os meus pecados. Eu te peço que o Senhor toque nessa vida agora, Senhor. Espírito Santo, de nada valerá eu ter lido essa carta, de nada valerá eu ter feito esse vídeo, se o Senhor não atuar no coração dessas pessoas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se há outras pessoas vendo essa live que conhecem o Senhor, que elas se unam à minha oração a favor dessa pessoa que não te conhece, Senhor. E que essas pessoas a pessoa possa se lembrar, Senhor, que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Pai, em nome de Jesus, faz florescer essa palavra, Senhor. Faz frutificar essa palavra, Senhor. A 30, 60, 100 por um, Deus. Cada pessoa que ouvir esse vídeo, que ver esse vídeo, Senhor, possa acreditar nisso pela ação do seu Santo Espírito, Senhor, e possa entregar a sua vida para o Senhor e assim ter uma vida abundante, Senhor, uma vida de paz na tua presença e a certeza da salvação. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor já me deu essa vida e o Senhor já deu a tantas outras pessoas. E te peço que o Senhor toque no coração dessa pessoa, Deus. Que essa pessoa consiga perdoar quem ela precisa perdoar. Que essa pessoa não se guie por exemplos humanos, mas que ela se guie pela palavra do Senhor. E que ela possa tomar uma decisão ao seu lado, Jesus. Uma decisão de se arrepender dos seus pecados, os pecados que nós herdamos de Adão. Entender essa realidade espiritual e se arrepender de não ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Que de agora para sempre seja uma vida diferente, que seja uma vida cheia da plenitude do Senhor, assim como eu oro pela minha vida, da minha família, eu quero orar pela vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, pela vida da família de cada pessoa, que o Senhor traga salvação, Deus, arrependimento, paz e vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e um abraço grande para você. Considere essas palavras como as palavras que estão verdadeiramente na Bíblia. Eu citei para você todas as
as passagens bíblicas. Eu espero que você tenha anotado. Se não anotou, esse vídeo vai ficar ainda aqui no Instagram. E você poderá anotar e poderá... deixa eu ver aqui um pouquinho. Tem uma pessoa para entrar aqui, eu acho. Não, eu acho que não. Acho que foi engano. De qualquer forma, muito obrigada. Talvez eu grave e vou confirmar com o Senhor um vídeo falando sobre a questão do perdão, como perdoar, como ser perdoado pelo Senhor, você já sabe, né? Mas como perdoar outras pessoas e como isso é um pecado muito grave diante do Senhor. Um beijo grande para você, que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a sua casa com salvação.